Esqueci. Vamos lá. Dando seguimento à nossa segunda aula, a continuação da aula de populações, eu decidi colocar basicamente uma aula inteira apenas para teorias demográficas, que são basicamente a parte mais extensa do estudo de população. São algumas teorias, né, uma contrapondo a outra, ou então uma corroborando com o que a outra disse, só que com roupagens diferentes. São sobre essas teorias que vai ser basicamente a nossa aula. São teorias que foram iniciadas, né, a partir da Revolução Industrial. Então a gente reforça a ligação, né, da geografia com as suas demais disciplinas, com as suas demais matérias, industrialização, populações, urbanização, tem toda uma certa ligação, né? E como vocês podem ver, a nossa primeira teoria demográfica é a tão conhecida teoria malthusiana. E ela que é uma teoria extremamente importante dentro do panteão das teorias demográficas. Foi a primeira teoria demográfica a ser amplamente difundida e debatida, né? Ela foi formulada pelo economista britânico, também padre anglicano, Thomas Malthus, no final do século XVIII. Tá aqui o nosso grande Thomas Malthus, né? Com esses trajes finos do século XVIII. Foi um economista britânico que deu início a uma teoria controversa. Por quê? Porque, segundo Malthus, existe um amplo desequilíbrio entre o crescimento populacional e a disponibilidade de alimento, o crescimento da produção alimentícia. E dessa forma, com esse amplo desequilíbrio, que o Malthus explicitava em sua teoria, o quadro social da fome era algo inevitável. No século XVIII, num contexto de revolução industrial, num contexto de urbanização das cidades, o Malthus britânico ele começou a estudar as causas as causas e os motivos da fome que ocorria na Grande Londres, nas cidades portuárias de Manchester, Liverpool, e dentro dessa nascente revolução industrial, dessa crescente urbanização e crescimento populacional, né, da capital londrina. E estudando, analisando a fome, analisando, ele chegou a certas conclusões e formulou a sua teoria. Foi uma teoria amplamente aceita dentro do período do século XVIII, no qual o Malthus ele estava inserido, até meados do século XIX, e ela vai dizer o seguinte, essa é abre aspas, uma citação do Malthus: "The power of the population is superior to the power of the earth to produce substance for man." O poder do crescimento populacional é maior do que o poder da Terra, do planeta, para produzir a subsistência do homem. Ou seja, o crescimento populacional ele sempre vai estar acima do crescimento da produção alimentícia. E o Malthus, a partir dessas teses, dessa teoria dos seus estudos, ele vai concluir o seguinte, que a população ela vai crescer em uma certa progressão geométrica, enquanto a produção de alimentos ela vai crescer em progressão aritmética. Mais uma vez, a matemática na geografia é inevitável, ela sempre vai estar inserida, né, nesse contexto de multidisciplinaridade da matéria, da geografia. Ou seja, o que seria progressão geométrica e uma progressão aritmética? Vamos lá. Tá aqui o Thomas Robert Malthus, século XVIII. Vamos lá. O crescimento populacional. O crescimento da população em si, a população absoluta, o crescimento das pessoas, do número de pessoas dentro da cidade, ele vai se dar em ritmo geométrico, ou seja, colocando uma progressão aritmética de base 2. Vamos lá, 2 vezes 2 dá 4. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Seria esse o crescimento geométrico, um crescimento exponencial, por assim dizer. E a produção aritmética, e a produção de alimento, ele vai crescer num ritmo aritmético, ou seja, de base 2 também, fazendo uma conta de base 2 nos dois moldes. Enquanto o crescimento geométrico, o crescimento da população ia ficar em um ritmo geométrico que seria extremamente, num futuro próximo, causaria uma certa questão de escassez intensa de alimento, o crescimento do alimento ele apenas cresceria em ritmo geométrico, ou seja, de base 2, 2 mais 2, mais 2, entendeu? Cresceria de uma forma deficitária, ou seja,
essa seria uma forma de tentar comprovar, de tentar dar respaldo ao governo britânico, ao Estado do Império Britânico, porque eles eram incapazes de prover alimentação para toda a sua população do período. E a partir disso, a partir dessa tese, dessa teoria formulada, outros estados, outros impérios europeus, eles pegaram para si essa teoria e começaram a ver em prática que seria uma boa desculpa para as massas de explicar por que falta comida, por que não há comida a todos. Tem uma frase muito emblemática, né, da própria questão da Revolução Francesa, não está aqui no texto, mas é sempre importante citar, nos slides, no caso, né, que o rei Luís XVI da França, ele tem a sua esposa, ela tem uma grande frase, uma célebre frase que o povo reclamava muito da fome, né, no período da França imperial, do Império Francês, e ela disse assim: se não há pão, que comam brioches. Basicamente um reforço da monarquia, um reforço do Estado a um endossamento estatal dessa teoria malthusiana, dessa teoria proposta, que se não tem como o Estado suprir as necessidades alimentícias da população que crescia num ritmo tão desordenado a partir da Revolução Industrial. Alguma dúvida? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Estou indo muito rápido, estou empolgado com essa aula, que é um tema que eu gosto bastante de falar sobre. Tá tudo certo? Vamos ver o chat. Tá tranquilo. Vamos lá, então. Dando prosseguimento à nossa aula. Beleza, a Ariel entrou também na sala. Vamos lá, vamos continuar a nossa aula de geografia. Dando prosseguimento, né, à teoria malthusiana, ele acreditava que muito futuramente, num futuro bem próximo, essa escassez de alimentos, esse crescimento exponencial da população e o crescimento aritmético da produção de alimentos gerariam um estado de caos social profundo, um caos social em todo o planeta, um caos social que seria diretamente relacionado à escassez de alimentos, a falta de capacidade estatal de suprir a fome, que geraria um caos absoluto. Logo, a gente tem aqui uma representação, né, do que o Malthus acreditava. Temos aqui a produção, no seu pequeno ciclo, o que a natureza poderia prover, a produção de alimentos, o que a natureza poderia prover, o crescimento populacional e, por fim, englobando tudo, seria a catástrofe. Seria o estado pleno de caos social. Mas o Malthus, ele vai, digamos que ele tenha sido encomendado o estudo dele pelo Império Britânico. Ele vai apenas dar os motivos da fome e não vai dar nenhuma causa, nenhuma solução para esses motivos? É claro que não. E é por isso que ele vai formular uma solução para o fim desse quadro de fome, uma solução para o fim desse quadro intenso, um provável quadro de caos social dentro de um futuro próximo, que seria o controle moral da população, exatamente. Lembra do início da aula que eu disse que o Malthus ele era também um pastor, um padre anglicano? Ele vai relacionar as teorias eclesiásticas do anglicanismo, né, junto com a sua teoria econômica. E ele vai dizer que o controle moral da população, ou seja, a abstinência sexual, por assim dizer, seria a principal solução a fim de diminuir a taxa de natalidade e, com isso, frear esse crescimento geométrico da população londrina, da população inglesa no período do século XVIII, século XIX, primeira e segunda Revolução Industrial. E com isso, além disso, além de todo esse contexto de abstinência sexual, de controle moral da população, o Malthus ele também ele visava o controle não apenas de toda a população londrina, de toda a população inglesa, por assim dizer, mas principalmente da população menos abastada, da população pobre, por assim dizer. Porque ele dizia exatamente dessa forma
que eles deveriam, o número de filhos das famílias pobres deveriam ser o número de filhos que eles fossem capazes de criar, por assim dizer. Ele não propunha uma resolução estatal de maior integração do urbano com o rural. A gente já lembra da nossa aula de urbanização, claramente, que teria um período de adequação, né, de quem viria do meio rural para o meio urbano. E o Malthus ele não tinha essa preocupação em fazer essa integração estatal. E ele apenas dizia que o certo, o controle dessa população deveria ser feito a partir do controle moral, da abstinência sexual, e também do controle da população pobre, principalmente, né? Em foco com a população pobre, porque, segundo ele, eles eram os responsáveis pelo descompasso alimentar, ou seja, o descompasso entre o crescimento populacional e a produção de alimentos era basicamente culpa das populações pobres. E com isso, a gente consegue ver como esse modelo demográfico ele é extremamente elitista e excludente. E com isso, a partir dessas observações, a partir dessas características desse modelo demográfico, o nosso grande. Meu Deus, não está passando o slide? Agora sim. O nosso grande Karl Marx, ele vai desenvolver uma dura e ampla crítica à teoria malthusiana no século XIX. Tá aí o grande Karl Marx, né, o famoso bom velhinho, viveu de 1818 até 1888, ou seja, é inserido diretamente no período da Revolução Industrial. Ele estava em loco no local, tinha propriedade para falar sobre as problemáticas sociais da sociedade alemã, da sociedade europeia, em plena Revolução Industrial, né, em plena Segunda Revolução Industrial. E com isso, qual é a proposta? Qual é a crítica marxista, a crítica da ideologia do Marx a teoria malthusiana? Ele vai propor uma nova ideologia, que à época ela vai ser conhecida como socialismo científico, que é o que se estuda até hoje. Os estudos marxistas eles vão estudar o socialismo científico, o socialismo real, por assim dizer. Quer dizer, o socialismo não real, né? O socialismo mais epistemológico, mais, por assim dizer, teórico, né? Que é a teoria do Marx. E ele vai propor que, ele vai dizer com essas palavras em suas obras, que seria odioso colocar a culpa do descompasso alimentar nas populações pobres, pois o principal responsável, segundo Marx, pelo agravamento da pobreza e da desigualdade era basicamente o sistema capitalista. A forma na qual esse sistema perverso e excludente atuava em relação às populações menos abastadas, em relação às populações mais pobres, digamos assim, num período de revolução industrial. Ele percebia, ao frequentar também a aristocracia, a alta nobreza alemã, que dentro das famílias nobres não existia falta de alimento, não existia escassez de alimento. Era tudo uma culpa, digamos assim, um responsável, quer dizer, o responsável, por assim dizer, seria a desigualdade, seria a pobreza, e o motivo dessa culpa seria o sistema capitalista, a forma que esse sistema desigual, excludente, vai atuar a partir das populações menos abastadas, né, da base da pirâmide. E a crítica do Marx, ele vai ter o seu foco central, o tópico frasal da crítica, vai ser a forma que o sistema ele não vai incluir de forma igualitária essas populações mais pobres. Essas desigualdades elas vão fazer surgir uma superpopulação que vai estar desamparada pelo sistema capitalista. Logo, ele vai explicitar o motivo da fome, ele vai explicitar o motivo do crescimento populacional, colocando a culpa na desigualdade e na exclusão que era proposta pelo sistema capitalista. E é com isso que a gente fecha a crítica do Marx à teoria malthusiana. Foi uma crítica que foi válida, que foi amplamente difundida no século XVIII, quer dizer, no século XVIII, no século XIX, perdão, durante o período de Segunda Revolução Industrial, até um período inicial do século XX, essa crítica ela foi muito difundida, foi muito estudada por acadêmicos
de sociólogos, geógrafos, economistas, e ela foi muito defendida, colocando de lado as teorias malthusianas. O Malthus ele foi colocado para escanteio a partir dessa crítica coerente e ampla do Marx ao sistema, à teoria malthusiana. Ele foi um pouco esquecido durante esse período. Porém, a gente vai observar, dando novamente, alguma pergunta sobre a crítica marxista, tudo top terminar, vou fazer perguntas a vocês, se estão com alguma dúvida. Lembrando, né? Estou falando muito rápido, gostaria que repetisse algum tópico, algum tema. Tem aqui o chat, lá, tudo certo, tá? Beleza. Obrigado, Emily, pelo feedback, obrigado. Vamos lá, dando prosseguimento, né? Continuando. Eu falei que o Malthus... Só ver esse último chat. Ok, valeu, Everton. Vamos lá. Eu falei que o Malthus ele tinha sido meio posto, colocado a escanteio dentro das teorias demográficas. Porém, a explosão demográfica no pós-Segunda Guerra Mundial, lembrando que a gente falou na aula de urbanização, na primeira aula de urbanização, o contexto do baby boom, do crescimento populacional rápido pós-Segunda Guerra, num período pós-guerra, numa euforia geral, por assim dizer, né? Essa explosão demográfica ela vai trazer à tona as ideias centrais da teoria de Thomas Malthus, da teoria malthusiana, só que com uma nova roupagem, por assim dizer. Imagina a teoria malthusiana, toda por assim, sua teoria central intacta, porém com uma nova aparelhagem, com uma forma mais palatável aos governos, com uma forma menos abrupta de dizer a culpa é da população pobre, a culpa é da falta, da falta de capacidade do Estado de produzir alimentos. Vai ser uma nova roupagem, uma nova aparelhagem dessa teoria. E a base dessa teoria, a principal crítica da teoria neomalthusiana, que essa teoria faz, é o crescimento populacional em si. Não é mais a falta de alimentos, não é mais o crescimento em progressão geométrica, o crescimento em progressão aritmética. O Marx ele já colocou para baixo, por terra, esses conceitos. A nova aparelhagem da teoria malthusiana, por assim dizer, a teoria neomalthusiana, ela vai resgatar os ideais malthusianos, porém ele vai estabelecer uma solução mais palatável aos estados. O simples controle da população, o controle populacional, a utilização de métodos contraceptivos, que vai ser a principal bandeira da teoria neomalthusiana. É importante sempre a gente falar de como empurrar os métodos contraceptivos para as populações mais pobres foi amplamente divulgado por estados no mundo inteiro, estados como a Índia, que fomentaram políticas de controle populacional baseados no pensamento neomalthusiano, que a gente tem uma charge, que tem uma mulher, digamos que em situação de rua, né, pedindo esmola, pedindo, né, recursos para poder alimentar sua família, e ver uma mulher que, teoricamente, dentro da charge, óbvio, seria de uma classe mais abastada, entrega um concepcional. É óbvio, isso é um recorte, não é algo empírico, não é o que aconteceu. É basicamente uma forma de explicitar o pensamento neomalthusiano. Para os neomalthusianos, para esses críticos, o desenvolvimento de um país, tanto economicamente quanto a qualidade de vida da sua população, ele vai estar intrinsecamente ligado à capacidade do controle populacional, vai estar tudo ligado a essa forma de controle, à utilização dos métodos contraceptivos, do anticoncepcional, da camisinha, da política chinesa do filho único. São todas essas teorias neomalthusianas. São teorias que têm no seu cerne, no seu centro, o ideal malthusiano, o ideal do Thomas Robert Malthus, porém com uma roupagem mais agradável aos estados, com uma roupagem, óbvio, após o Marx pôr por terra as teorias malthusianas, eles não vão poder reaparecer da mesma forma, não é agradável às elites, por assim dizer,
aparecer da mesma forma. Então, eles vão buscar novas formas de controle, né? De controle populacional em si. Tem algum chat aqui, alguma pergunta? Aqui no Brasil, o desgoverno queria obrigar mulheres pobres a fazer laqueadura. Exatamente. São teorias. Isso agora que a gente vai falar tem a ver com o neomalthusianismo, porém mais à frente da aula, Everton. Mas foi um excelente gancho, foi um excelente pensamento. Isso estaria mais relacionado à teoria ecomalthusiana, que é outra roupagem do malthusianismo clássico, né? Que a gente vai falar. É outra roupagem do malthusianismo. Mas está mais à frente. Não vamos dar spoiler da aula ainda. Mas muito obrigado pela interação, Everton. Seguindo, a culpa da miséria e da desigualdade para os teóricos neomalthusianos, ele vai acometer basicamente os países subdesenvolvidos, países da África subsaariana, países do leste europeu, países da América Central e os países em desenvolvimento, Brasil, Índia, México, China, devido ao acelerado crescimento populacional. Índia e China, então, nem se fala, que foram os países que mais foram acometidos pelas políticas neomalthusianas. Eu já citei aqui da China a política do filho único chinês, na qual um casal poderia ter apenas de um filho por casal, né? E, novamente, outra política excludente, outra política sexista. Se o filho fosse do sexo feminino, desse casal chinês, eles poderiam ter o direito de abortar essa criança. Outra política, digamos que sexista, né, de depreciação da mulher no contexto do mercado de trabalho para o governo chinês. E outra, a Índia também, que foi outro país que tem grande população, foi abordado na aula passada de populações. Índia e China são países que contêm 38,4% da população mundial, um dado que a gente observou na aula passada, e com isso eles vão abordar eles vão implementar essas políticas neomalthusianas a todo vapor, ao invés de reforçar o que a teoria reformista falou, dando prosseguimento agora. Mais uma teoria demográfica, mais uma teoria importante, uma teoria que vai entrar a contraponto da teoria neomalthusiana, né? A teoria reformista é nada mais nada menos do que ela pode até ser chamada de teoria marxista também, só que a teoria reformista é mais recente. Ela vai pegar a crítica do Marx, porque vamos lá, voltando à aula. O Marx ele não criou por si uma teoria demográfica, ele fez uma crítica à teoria malthusiana. O Marx em si ele não vai criar uma teoria. Os teóricos que vão estudar o Karl Marx, que vão estudar a sua obra, eles vão, no século XX, formular uma teoria chamada de teoria reformista. Pode ser até chamada de teoria marxista também. Eles vão formular essa teoria e essa teoria vai ser a principal fonte de oposição ao pensamento malthusiano em geral, não só ao pensamento neomalthusiano, não só ao pensamento malthusianista, não só ao pensamento ecomalthusiano que será visto mais à frente, mas a teoria de Thomas Malthus, o cerne, o centro dessa teoria em geral. Dando prosseguimento. Para os teóricos reformistas, ao invés do rápido crescimento populacional ser um motivo da pobreza e das desigualdades, vamos lá, voltando. A gente pode ler aqui. Para os neomalthusianos, o desenvolvimento da qualidade de vida e da economia de um país vai estar ligado à capacidade de controle populacional, ou seja, a economia, a desigualdade, a pobreza vai estar ligada ao crescimento da população. Quanto mais controlado o crescimento, mais um país ele vai ter melhor qualidade de vida, vai ter maior economia. Quanto menos controlado, pior vão ser esses aspectos. Agora, vamos lá. Na teoria reformista, eles vão dizer justamente o contrário, que as desigualdades e a pobreza não são uma consequência do rápido crescimento populacional, e sim vão ser o principal causador do crescimento populacional. Voltando, pode ter ficado um pouco confuso. Vamos lá.
para os teóricos do neomalthusianismo, o rápido crescimento da população, a explosão demográfica, ele vai ser o motivo da pobreza e das desigualdades. Para os teóricos reformistas, vai ser pensado justamente ao contrário. As desigualdades e a pobreza vão ser o motivo, a falta de informação vai ser o motivo do crescimento populacional. Vocês conseguiram entender? Tá de acordo? Vocês estão de acordo? Tá? Enfim, continuando. Novamente, esse crescimento populacional, ele vai ser ligado à falta de informação, vai ser ligado à falta de acesso à educação, de acesso à saúde de qualidade, de acesso a tecnologias novas, de acesso à informação. Isso que vai corroborar para esse abrupto crescimento populacional, lembrando, segundo as teorias reformistas. Segundo essas teorias, será o que vai acarretar esse crescimento populacional, as desigualdades geradas pelo sistema capitalista. Logo, é por isso que a gente consegue perceber porque essa teoria ela foi considerada pode ser considerada também uma teoria marxista, por causa dessa intensa ligação à crítica do Marx, né? A essas teorias em geral. Aqui tem uma charge, né? Consegui trazer algumas charges interessantes, apesar de ser uma aula bastante teórica, bastante epistemológica, bastante empírica, a gente pode também reforçar alguma coisa pelas charges, pela semiótica, a utilização desta. Né? E está dizendo aqui, vamos lá, leitura. Diminui a desigualdade entre ricos e pobres. Aí, digamos que teriam os pobres de um lado e os ricos de outro. A fala dos ricos. Estranho, tem a sensação de que não são eles que estão vindo, mas nós que estamos indo. Vocês conseguem reparar no caráter excludente dessa crítica, no caráter de vontade das elites de se manter distantes das massas, distantes da classe mais pobre, distantes dessa casta menos abastada da população. Não é interessante ao grande capital, não é interessante às elites o progresso dessas populações mais pobres. Logo, eles criam novas roupagens, novas teorias que vão corroborar esse pensamento, como a teoria neomalthusiana. Como a teoria malthusiana foi um instrumento do Império Britânico para poder endossar a incapacidade do governo, da monarquia, de garantir comida, de garantir alimentação para a população do período. Dando prosseguimento, né, à teoria reformista. Os reformistas eles vão afirmar que a falta de investimentos sociais, principalmente os investimentos em educação e na saúde, vão ser os empecilhos principais, vai ser a força motriz que vai travar o desenvolvimento das atividades econômicas dos países em desenvolvimento. Ou seja, a baixa especificação do trabalho, o baixo investimento na educação, a utilização do subemprego para ingressar no mercado de trabalho, ou nem conseguir ingressar no mercado de trabalho, vai ser isso que vai frear, que vai travar as atividades econômicas dos países desenvolvidos. E não necessariamente o crescimento exacerbado da população que vai gerar essas problemáticas. E sim, ao contrário, essas problemáticas elas só vão intensificar o crescimento da população. Esse é o cerne da teoria marxista reformista. E é o que a gente tem que colocar bem na cabeça. A gente tem que raciocinar. Essa teoria ela vai ter, em sua forma principal, pensar em como o sistema capitalista excludente e opressor ele vai fomentar, ele vai endossar o travamento do desenvolvimento dos países pobres, dos países do sul, por assim dizer. Digamos que estaremos adotando uma linguagem do período da década de 60, que a teoria reformista foi criada, foi
50, 60. Então, num período de velha ordem mundial, os países do sul, que vão ter essa geografia dialogando com a geopolítica, tá vendo? Como é capaz de dialogar entre diversas matérias. Mas voltando ao assunto, eles vão defender isso. A teoria reformista tem como cerne como a desigualdade, como o modelo excludente capitalista vai fomentar um crescimento abrupto populacional, vai ser a principal causa. E com esse crescimento, logo, o país ele não vai ter como alocar essas populações, e com isso vai crescer mais. É uma força que se retroalimenta, vai crescer mais a pobreza, a desigualdade, a falta de moradia, a falta de emprego, todas as problemáticas vistas na urbanização, na nossa aula de urbanização. Prosseguindo, último tópico da teoria reformista. Para eles, para os teóricos reformistas, à medida que o Estado vai fornecer melhores condições de vida, não necessariamente o Estado, também as dinâmicas sociais, as dinâmicas de grupo, o social, por assim dizer, o social de uma forma completa, fornecer melhores condições de vida à família, às famílias, com mais acesso à educação, assistência médica, acesso à tecnologia, acesso à informação, acesso a lazer, ao esporte. Com isso, com maiores qualidades de vida, melhores condições de vida fomentadas tanto pelo convívio social quanto pelo Estado, haverá maior diversificação dos projetos pessoais da família, dos membros da família, tendendo dessa forma a ter menos filhos. A gente volta na nossa aula passada de populações e vai falar da inserção da mulher no mercado de trabalho. Com a inserção da mulher no mercado de trabalho, ela vai começar a pensar menos em ter filhos, vai começar a pensar mais nos seus projetos pessoais. É tudo uma questão de combater os preconceitos, de combater as amálgamas sociais, as amarras de gênero, por assim dizer, de um modo geral, feminino, também masculino, mas óbvio, em menor quantidade, que vai ter vai ter uma resolução no crescimento populacional e nas questões de pobreza e desigualdade. Agora eu paro para vocês pensarem o seguinte, eu peço para vocês que reflitam comigo. As outras teorias, elas vão ter uma solução muito prática, muito simples. Vamos voltando tudo. Voltando tudo, que hoje a aula tá interessante. Vamos lá. Para o Malthus, era o controle populacional. É algo simples. Controla a população a partir da abstenção sexual, que vai reduzir a fome. Digamos, tem uma resolução. Na teoria neomalthusiana, são os métodos anticoncepcionais. É a menor, digamos que, crescimento populacional, uma forma de frear o crescimento da população. Mas aqui na teoria reformista, você não vê método milagroso. Você não vê um tópico, você não vê uma resolução simples, porque é um contexto tão complexo que aborda tantos temas dentro da sociedade, a urbanização, a industrialização, e cada industrialização, cada urbanização é única por si só, em cada local. Não tem fórmula mágica, não tem salvador da pátria. É o que a gente tem que pensar, não tem como resolver magicamente o conceito da população, o conceito da superpopulação, da explosão demográfica. Não tem. É através de projetos sociais, é através de mais acesso à educação, mais acesso à saúde, é através da inserção da população no social, na sociedade. São esses pequenos projetos que vão corroborar, que vão ajudar a sanar essas questões de pobreza e desigualdade do sistema capitalista. Não tem fórmula mágica. Alguma pergunta? Alguém gostaria de falar alguma coisa novamente? Então, os prestes a passar para mais uma teoria. Enfim. Vamos lá. Chegou a mensagem. Vamos ler. Tudo certo, beleza. Obrigado, Emily. Vamos lá.
teoria ecomalthusiana, que o nosso caro Everton ele citou, né? Vamos lá, teoria ecomalthusiana. Ele falou, vamos lá, iniciando, né, a teoria ecomalthusiana. É uma teoria mais recente, ela vai surgir com as primeiras conferências da ONU para o desenvolvimento sustentável, conferência de Estocolmo, sabe? Conferências para uma, um mundo com maior pensamento na natureza, com maior pensamento nos recursos naturais da Terra, né? De uma forma de um crescimento mais sustentável. Mas vocês vão perceber que isso aqui está inserido no contexto malthusianista. Por isso que se fala teoria eco-malthusiana. Ele vai tentar aliar os conceitos de desenvolvimento sustentável, de crescimento populacional, com os pensamentos malthusianos. É a forma da elite de se apoderar de causas sociais e tentar fazer algo em seu benefício próprio. É simplesmente isso que a gente pode dizer. Após a teoria reformista pôr para escanteio a teoria neomalthusiana, tal qual a teoria marxista fez com a teoria malthusiana clássica, a teoria ecomalthusiana ela vai surgir com uma nova roupagem, com uma nova aparelhagem das elites, dos grandes capitalistas, a fim de colocar um peso nas nações menos desenvolvidas, nas nações em desenvolvimento, o peso digamos que qual é o nome da palavra em si? O peso das poluições, dos desmatamentos em si nos países em desenvolvimento, dando prosseguimento. Segundo os teóricos ecomalthusianos, o crescimento populacional exagerado, ou seja, eles continuam com o mesmo pensamento de que o crescimento populacional ele é um motivo da pobreza, da desigualdade. Só que aqui ele não vai dizer isso. Ele vai dizer que o crescimento populacional pensa na nova roupagem. O cerne vai ser o mesmo. Ele só vai mudar as causas do crescimento. Quer dizer, as causas não. As consequências do crescimento populacional. Aqui, as consequências vão ser a forte pressão sobre os recursos naturais da Terra, os prejuízos irreversíveis ao planeta de forma geral. Aí você vai pensar comigo, mas eles estão errados? O crescimento populacional não vai só justamente causar malefícios à população global, não vai, por assim dizer, causar prejuízos, né, aos recursos naturais da Terra? Sim. Aqui tem uma síntese do pensamento ecomalthusiano. Aqui vamos ler as charges juntos. Em 1974, a população mundial era de 4 bilhões. Os recursos mundiais têm uma criança usurpando os recursos, por assim dizer. Em 1987, ela tinha crescido para 5 bilhões de pessoas. Em 1997, eram 6 bilhões. No ano de 2025, ela chegará a 8,5 bilhões. Você pode desenhar sua própria conclusão. Cara, é a síntese do pensamento ecomalthusiano. Como se a culpa das mudanças naturais fosse justamente do crescimento populacional e não é uma coisa de terceirizar a culpa, de colocar a culpa nos mais pobres. Que culpa tem as populações jovens de países como Nigéria, de países como África do Sul, de República Democrática do Congo, de países do Caribe, como a Nicarágua, El Salvador, de países latinos, como o Brasil, o próprio Brasil, que tem um grande crescimento demográfico? Eles vão ter, as pessoas que estão nascendo vão ter, com a destruição dos recursos naturais, óbvio, tem a sua participação, mas é uma participação ínfima se comparado aos países ricos, às grandes indústrias dos países mais modernos, aos países mais industrializados. É uma forma de terceirizar essa culpa, de colocar a culpa nas populações mais pobres, tal como a teoria malthusiana fazia, de colocar a culpa na escassez de alimento no crescimento populacional, e não na falta de capacidade do Império Britânico de prover alimento às populações do período. Aqui é justamente a mesma coisa.
o cerne é igual, vocês não se esqueçam. É a mesma coisa, só que ele vai estar com uma aparelhagem diferente. Aqui a culpa vai continuar sendo das populações mais pobres, vai continuar sendo do crescimento populacional, porém, vai ser uma culpa não da fome, não da pobreza e da miséria, e sim do esgotamento dos recursos minerais, não tendo foco no principal causador, que são os países ricos, os países que mais impactam o meio ambiente e os países mais industrializados, que jogam suas indústrias, que não têm a mínima preocupação com os recursos naturais. Isso aqui só é mais uma crítica contundente. Esses países ricos, os ecomalthusianos não vão citar isso, mas eles cada vez mais têm uma taxa de natalidade menor. Então, qual a lógica que você consegue fazer, pensando bem? Ora, está dizendo que o crescimento exagerado da população ele vai ser a causa do esgotamento dos recursos minerais, dos recursos naturais da Terra. Porém, os países que são os mais poluidores, que são os que mais esgotam os recursos naturais, têm taxas de natalidade cada vez menores. Pense, tem alguma certa lógica esse pensamento ecomalthusiano? É óbvio que tem, é a mesma lógica do pensamento malthusiano. É a mesma lógica. Terceirizar a culpa, pôr a culpa nessas populações mais pobres e menos abastadas. É basicamente isso que eles vão agir, dessa forma que vão agir essas teorias malthusianas de cara nova, sabe? Aí, não sei se vocês conseguem reparar, pensar no mesmo meme que eu estou pensando, mas no meme do Homem-Aranha, vocês conseguem pensar? O Homem-Aranha está apontando para o outro. Você imagina que são três Homem-Aranhas, cada um apontando para o outro, só que um está, por exemplo, de sombreiro, o outro está, sei lá, de terno e gravata. Mas continuam sendo o Homem-Aranha. É a mesma coisa para essas teorias malthusianas. Vão continuar sendo teorias excludentes, teorias que vão terceirizar a culpa. E chegou alguma mensagem? Vamos lá. E são teorias que vão terceirizar a culpa em detrimento, colocando como o principal culpado as populações pobres e servindo de interesse das elites de cada período, de cada época. E com isso, a gente chega ao fim da nossa aula de teorias demográficas. Vamos lá. Tentando chegar a uma consequência final, algumas considerações finais antes de passar para nossas atividades complementares. Já dei até algum spoiler para vocês das atividades. Vamos lá. Novamente, não preciso nem mais... Alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida? Nem dizer que não precisa. Alguém tem alguma dúvida sobre as teorias? Eu gostaria que eu explicasse alguma de novo. A gente ainda tem algum tempo. Mas a aula, quando é boa, quando o professor está empolgado, ela vai rápido assim mesmo. Inclusive, acho que estou falando há um bom tempo por aqui. Enfim, alguma dúvida? Algum pensamento? Tudo certo. Obrigado, Emily. Obrigado, Yasmin. Explicar as primeiras. Beleza, Everton. Sem problema algum. Vamos lá. As primeiras está dizendo a malthusiana e a crítica do Marx, seriam? Sim, beleza. Vamos lá. A teoria malthusiana, voltando, né, a essa teoria do Thomas Malthus. Ela foi proposta pelo Malthus no século XVIII. É um período de revolução industrial, de primeira passando para a segunda revolução industrial dentro do Império Britânico. Tá aí o Thomas Malthus. E ele vai dizer que vai haver um desequilíbrio entre o crescimento populacional, a disponibilidade de alimento, e com isso o quadro de fome vai ser inevitável. É uma teoria que vai nada mais nada menos do que corroborar ao Império Britânico com o motivo dele não conseguir alimentar toda a sua população, toda a população urbana que estava chegando para as indústrias. Nada mais nada menos do que uma teoria que vai endossar a forma excludente do sistema capitalista. E ela vai ser a base de todas as suas outras teorias decorrentes. A teoria neomalthusiana e a ecomalthusiana. Vamos lá.
o poder da população, o poder de crescimento da população vai ser superior ao poder da terra de produzir subsistência ao homem. Só reforça o que ele disse. O crescimento da população ele vai se dar de uma forma exponencial e o crescimento de alimento vai se dar de uma forma aritmética, de uma forma travada, por assim dizer. Logo, gerando esse descompasso. Ou seja, a culpa da fome vai ser das populações. Conseguiu entender? Então, a culpa da fome vai ser da população, e especificamente não das populações, especificamente da população mais pobre. Aí o crescimento, né, um gráfico, e a solução para o desequilíbrio do Malthus, a adoção de políticas de controle de natalidade. Aqui está pegando bem leve com o Malthus, porque ele acreditava que a solução seria o controle moral da população. Ele disse com essas palavras. O controle moral. Ele vai ligar teses eclesiásticas, lembrando que ele fazia parte da igreja anglicana, ele era um padre anglicano, e ele vai ligar a abstinência sexual como uma solução às populações mais pobres para não passar fome. Ele vai ligar esse controle populacional às populações mais pobres apenas terem a quantidade de filhos que elas seriam capazes de criar. Ou seja, ele disse simplesmente assim, de uma forma simplificada, olha, você que é de uma população mais pobre, não tenha mais filhos do que você pode criar, senão eles vão passar fome e a culpa vai ser sua. Foi dessa forma, a grosso modo, que a teoria malthusiana quer dizer. E ele não vai, de forma alguma, se ater a como o sistema capitalista ele vai ser excludente para essas populações industriais, para esse exército industrial do período das revoluções, do período de urbanização da Inglaterra no século XVIII. Beleza? Terminamos malthusiana. Voltando à crítica do Marx. Foi uma crítica do Karl Marx a essa teoria malthusiana. Foi a principal crítica que pôs de lado, que colocou fora de cena as, digamos que, principais ideais malthusianos. O Marx ele vai propor uma nova ideologia, vai ser conhecido como socialismo científico, que vai ser extremamente estudado e que vai gerar uma teoria demográfica no futuro, que seria a teoria reformista. O Marx ele não criou a teoria reformista. Lembrando, ele fez uma crítica ao modelo malthusiano. O Marx não criou a teoria demográfica. Ele apenas foi o cara que inspirou, que embasou a teoria reformista, que é do século XX. Pelo amor de Deus, o Marx morreu em 1883, século XIX ainda. E ele vai dizer que seria odioso colocar a culpa nas populações pobres, pois o verdadeiro responsável pelo agravamento da pobreza e da desigualdade era o sistema capitalista. O foco central da crítica do Karl Marx vai ser que, devido ao sistema capitalista não conseguir alocar as populações industriais, as populações urbanas, do contexto de revolução industrial de forma minimamente igualitária, chat. Malthus. Isso, Malthus. A teoria malthusiana foi oposta pelo Marx. Isso. O principal opositor, crítica do Karl Marx. A crítica que o Marx fez da teoria malthusiana. Devido ao sistema capitalista não ser capaz de incluir, por assim dizer, as populações industriais do século XIX, eles vão criar uma superpopulação que vai acarretar a pobreza e a desigualdade. E aqui a gente chega ao fim da teoria do Marx. E essa teoria ela vai ser do Malthus, vai vir da teoria neomalthusiana com uma nova roupagem, uma forma mais agradável, e depois vai vir a teoria reformista, que também considera como uma teoria. Sim, o Malthus ele era um padre anglicano, exatamente. Thomas Malthus. O Marx ele era um sociólogo alemão. O Malthus era inglês. Mas são duas sociedades bem parecidas no contexto de Revolução Industrial, no século XIX. Enfim, espero que você tenha conseguido entender, Everton. Sobrou alguma dúvida específica que você gostaria de dizer? Estamos aqui para tirar essas dúvidas sobre todas as circunstâncias.
Enfim, também, se você ver a aula de novo no gravado, que a gente vai disponibilizar no YouTube, tiver alguma dúvida, você pode chegar nos canais de informação, no WhatsApp, me perguntar, que estaremos aqui para isso. Enfim, continuando. Voltando, né? Não só a Everton, digo a todos vocês também que estariam assistindo no gravado também. Mas vamos lá. Sem mais delongas. Vamos às atividades complementares. Aqui é uma atividade simples. São tópicos, né, digamos assim, das teorias demográficas que foram faladas na aula de hoje e que eu gostaria que vocês dissessem quais que elas são, quais que são essas teorias. Vai ser fácil, porque digamos que elas estão numa ordem de que foi dada. Mas vamos lá, alguém tem alguma dúvida sobre quais teorias seriam? Vamos lá. Número 1. O crescimento da população acontece em progressão geométrica, o crescimento da produção de alimentos em progressão aritmética. O estudo realizado no século XVIII prevê que esse desequilíbrio e a quantidade limitada de terras agricultáveis levariam ao longo dos anos à fome e a uma crise mundial no abastecimento de alimentos. Número 1, a gente consegue perceber que é uma teoria demográfica inicial, a primeira teoria demográfica. De progressão aritmética, progressão geométrica, de crescimento populacional, de desequilíbrio. Tem alguma resposta? Teoria malthusiana. Exatamente, Emily. Muito obrigado pela resposta. Teoria malthusiana. Vamos lá. Número 2. Teoria embasada no surto populacional do pós-guerra. Lembra? O baby boom do pós-segunda guerra mundial. Defendiam a ideia de que a riqueza de um país, ao ser dividido por seus habitantes, é cada vez menor quanto maior for o número da sua população. Ou seja, quanto maior a população, maior o crescimento populacional, mais pobreza, mais desigualdade esse país vai ter. Para frear esse crescimento desordenado, o Estado deveria intervir com práticas de políticas de controle de natalidade, planejamento familiar, em especial nos países desenvolvidos. Esse foco nos países pobres, o que a gente pega? Malthus, teorias malthusianas, nova roupagem, século XX, pós-Segunda Guerra Mundial. Alguém tem alguma resposta sobre qual seria essa teoria demográfica que surgiu com uma roupagem diferente da teoria malthusiana, porém o seu cerne, a sua teoria central continua sendo a mesma? Lá chegou mensagem, neomalthusiana. Muito obrigado, Emily, novamente. A teoria neomalthusiana, não tenham medo de falar. Justamente, teoria malthusiana, neomalthusiana, uma nova roupagem. Número 3. Teóricos dessa vertente sustentam a premissa de que o aumento populacional é uma consequência da pobreza, ou seja, da pobreza e do subdesenvolvimento, e não o inverso, ou seja, ao contrário das teorias malthusianas, aliada à crítica do Karl Marx, uma teoria que reformou, entenderam? Uma teoria que vai reformar o pensamento demográfico, o pensamento das teorias demográficas. Teoria reformista. Isso, a gente nem deixou eu terminar. Mas tá certo, correto. Nos países subdesenvolvidos, com elevados índices sociais, o controle de natalidade ocorre de maneira espontânea e paralela às melhorias na condição de vida da população. Exatamente. Teoria reformista. E, por fim, número 4, a mais recente, a última falada. Nossa, já falei com ela. Enfim, mas sobrou uma, né? Teoria desenvolvida no contexto do século XX, onde a degradação ambiental passa a ser uma grande preocupação. Assim, o crescimento populacional descontrolado leva à necessidade de exploração cada vez maior de recursos naturais, acelerando seu esgotamento. Simples. Você já lembra, a ecologia, a questão ambiental, você já pega. Já se liga qual que é. Mas eu gostaria que vocês falassem. Novamente. Seria a teoria ecologia, uma nova roupagem da teoria malthusiana. Justamente, teoria ecomalthusiana. Muito obrigado aos que responderam, Emily, Yasmin. Muito obrigado. E por fim, a gente chega ao fim desta atividade. Mais uma atividadezinha rapidíssima. Não vou tomar muito tempo de vocês. Uma atividade da Fundação Getúlio Vargas. Vamos lá. Por fim, só para acabar, sei que você quer assistir as outras aulas.
Os países ricos, em função de sua renda mais elevada e consequente nível de consumo, são responsáveis por mais da metade do aumento da utilização dos recursos naturais. Mais da metade da utilização de recursos naturais. Os países ricos e desenvolvidos. A população dos países mais pobres do mundo paga proporcionalmente o preço mais elevado pela população e degradação das terras e das florestas, dos rios e dos oceanos, que constituem o seu sustento. Uma criança que nascer hoje em Nova York, Paris ou Londres vai consumir, gastar e poluir mais durante a sua vida do que 50 crianças em um país em desenvolvimento. Dentro desse texto do PNUD, do Relatório de Desenvolvimento Humano, né, é o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento Humano, PNUD, a gente vai perceber uma crítica ferrenha a um modelo de uma teoria demográfica, uma crítica ferrenha a uma teoria demográfica do século XX, na qual, basicamente, essa crítica vai ser baseada em dizer que os países ricos, os países mais desenvolvidos, são os principais responsáveis pela utilização desenfreada dos recursos naturais. E a culpa não vai ser terceirizada para os países pobres, para os países subdesenvolvidos em desenvolvimento. Vamos às alternativas. Letra A. O texto concorda com a teoria reformista, que atribui ao excesso populacional a causa da miséria no mundo, constituindo uma ameaça aos recursos naturais necessários à sobrevivência humana. A teoria reformista vai atribuir ao excesso populacional a miséria? Não, é justamente o contrário. A teoria reformista vai atribuir a miséria ao crescimento populacional. Então a gente já exclui a letra A. Isso, Everton, correto. Vamos lá. Letra B. Comprova a teoria neomalthusiana, que defende a necessidade de controlar a natalidade nos países pobres para que eles possam atingir níveis de desenvolvimento e consumo nos países ricos. Vamos lá. O texto ele vai comprovar a teoria neomalthusiana, que vai defender a necessidade de controlar a natalidade nos países ricos, nos países pobres, para que eles possam atingir os níveis de desenvolvimento e consumo dos países ricos? Bom, eu acredito que não. Por que esse texto não vai comprovar isso? Porque ele é justamente uma crítica a esse pensamento malthusiano em si. Então o texto não vai endossar a necessidade de controlar a natalidade nos países pobres. Justamente o contrário. Uma criança que nascer em Nova York, ele vai gastar e poluir mais que sua vida toda do que 50 crianças em um país em desenvolvimento. Então a gente já exclui a letra B. Letra C. O texto vai negar a teoria malthusiana, que defende a elevação do padrão de vida e de consumo nos países pobres, entendendo a fecundidade como uma variável independente a ser controlada. Nossa, essa aqui você já exclui de cara. A teoria malthusiana vai defender a elevação do padrão de vida e de consumo dos países pobres? Negativo. A teoria malthusiana estava pouco se lixando, a clássica, malthusiana clássica, pouco se lixando para países pobres. É uma teoria feita para um contexto europeu, para um contexto de Europa do século XVIII. Os países pobres nem entravam nessa conta. Então a gente já exclui a letra C. Vamos para a letra D. Nega a teoria neomalthusiana, que identifica uma população numerosa como a principal causa do desemprego, pobreza e esgotamento de recursos naturais. Eu acho que a gente encontrou a nossa resposta. Por quê? Vamos para a letra E, só por eliminação. A gente já tirou A, B, C, A, B e C. Vamos para a letra E. O texto vai comprovar a teoria malthusiana, que vai associar o crescimento populacional ao esgotamento de recursos naturais, defendendo a necessidade de reformas socioeconômicas para preservá-las. O Everton está achando que é D. Eu também estou achando que é D, hein? Olha que eu... Será que eu sei o gabarito? Não sei. Vamos lá. Essa teoria malthusiana, letra E. A teoria malthusiana vai defender a necessidade de reformas socioeconômicas para preservar os recursos naturais? Mas é claro que não. A teoria malthusiana ela vai defender a abstinência, ela vai defender a castidade moral. Ela não vai defender reformas socioeconômicas. A gente já exclui todas as outras alternativas e a única plausível é a letra D. A gente já marca como certa. Porém, vamos ler a letra D. Vamos observar por que a letra D está correta.
Letra D. O texto ele vai negar a teoria neomalthusiana, que identifica uma população numerosa como a principal causa do desemprego, pobreza e esgotamento dos recursos naturais. Vamos lá. Uma criança que nascer hoje em Nova York ou em Londres vai consumir, gastar e poluir mais durante a sua vida do que 50 crianças em um país em desenvolvimento. O que ele vai fazer? O que esse texto vai dizer? Ele vai negar essa teoria neomalthusiana de que a culpa de um país ser subdesenvolvido, estar em desenvolvimento, é devido ao seu crescimento populacional. Ele vai justamente ele vai colocar contra a parede essa ideia de que uma população numerosa é a principal causa do desemprego, principal causa de esgotamento de recursos naturais. Não é justamente o contrário. É por isso que ele vai negar, é por isso que o texto ele vai de encontro à teoria neomalthusiana, porque ele vai colocar o inverso, que a pobreza, a miséria e a desigualdade são os principais motivos da população estar tão numerosa, da população crescer tanto. De 50 pessoas em um país subdesenvolvido consumirem a mesma coisa de que uma criança num país desenvolvido, gente. É sobre isso que esse texto ele vai relatar. Ele vai negar a teoria neomalthusiana e também a teoria ecomalthusiana. É a mesma coisa, só que com roupagens diferentes, com uma roupagem de recursos naturais. Poderia ser até alterada essa resposta essa letra D. Poderia colocar nega a teoria ecomalthusiana. Mas como é uma questão dos anos 2000, ela ainda estava era pouco estudada, o contexto ecomalthusiano. É um contexto mais recente, né? Mas, enfim, eu espero que vocês tenham entendido. Mas me acalmando mais, né? Voltando à serenidade, eu espero que vocês tenham entendido os principais tópicos trazais das aulas de teoria demográfica de hoje. E que qualquer dúvida, qualquer pensamento a ser esclarecido, qualquer dúvida sobre os slides, vocês venham a mim, vocês venham a Cecília perguntar, porque a gente está aqui para tirar dúvida de vocês e sentimos muita falta de vocês nas aulas, de mais pessoas. Queremos de fundo agradecer, do fundo do coração, agradecer as pessoas que estão aqui assistindo a nossa aula ao vivo, agradecer também as que estão assistindo gravado no YouTube. Obrigado a todos vocês. Eu espero fazer a diferença, algo um pouco mudar, nem que seja minimamente o conteúdo, a sopa de cultura que vocês têm. E por fim, chegamos ao fim. Por fim, chegamos ao fim, ótimo. Chegamos ao fim da nossa aula hoje de teorias demográficas, segunda aula de população. Em breve já estará disponível no YouTube, junto com os slides e o gabarito da lista de exercícios. E é isto. Obrigado a todos que estiveram aqui, que nos assistiram até o final. Peço perdão por ter me passado, né, muito da aula. E obrigado a todos de novo. Obrigado a Cecília, que está aqui também. E é isto. Um abraço a todos.